mais uns 10. Não sei. Esperar. Vocês sabem se ela vai chegar melhor no vereador? Hoje ainda tá cheio. Oi? Hoje ainda tá cheio. Mas você sabe Não tá, que Mari. será que você sabe que poderia urgência sempre vir? Sempre. Pra saúde. Não, não precisa. Obrigada. Então. Mas nem toma essa água. Muito difícil. Quando eu tô lá na minha sala, eu bebo até. Eu deixo uma garrafinha de água. Tomo. Mas eu tenho que deixar a garrafinha do lado, senão eu não Mas eu já levanto. tentei fazer isso. Eu não consigo. Na hora que dói, eu lembro. Ah lá, tia. Não, pode ficar. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Boa noite a todos, ao povo presente, às pessoas que nos assistem na transmissão pelo Facebook da Câmara Municipal, e aos vereadores, todos que são presentes, sejam todos bem-vindos. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a audiência pública com a finalidade única e exclusiva de levantar junto aos munícipes as ações e sugestões acerca do projeto de lei complementar número 6/2022,
de autoria do Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre o zoneamento urbano da sede do município de Serrana e que altera os dispositivos da Lei Complementar número 174/2006, que institui o plano diretor e dá outras providências, agendada para o dia 10 de novembro de 2022, às 19 horas. Nesse momento, gostaria de passar a palavra para a doutora Caroline, para ela fazer uma breve explanação do que vai ser tratado aqui hoje, e depois a gente passa para o Marquinho, e assim sucessivamente. Boa noite a todos. Boa noite. O projeto de lei complementar 06 de 2022, ele altera o nosso plano diretor. Esse projeto ele foi analisado pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação e pela Comissão de Finanças e Orçamento. Em razão desse projeto de lei dispor sobre direito urbanístico, alterar o nosso plano diretor, de acordo com a legislação e também com a jurisprudência, precisa haver uma audiência pública para ouvir a população, captar sugestões para alteração, e também precisa haver um estudo técnico, elaborado, no caso, pela Prefeitura, que é a autora do projeto. Eu passo a palavra agora para o Marquinhos, que é membro do Poder Executivo, para explanar sobre as alterações que estão sendo feitas nesse projeto. Boa noite a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade, né, de esclarecer a proposta da administração. Acho que é importantíssimo ações como essa, de trazer a população para conhecer, opinar, né, e sugerir que as alterações sejam feitas para que a cidade caminhe mais harmônica. Como prevê o plano diretor, tem que ter um conselho, né, para que todas as alterações sejam avaliadas por esse conselho, um corpo técnico que analisa as propostas e reverende caso seja assim decidido por todos. Nós tivemos algumas reuniões e tudo começou com a provocação de 3 proprietários de áreas adjacentes ao município, com a intenção de que fosse ampliado o perímetro urbano, né? E aí eles protocolaram, nos trouxeram os mapas e os projetos para que houvesse essa ampliação. Pois bem, nós apresentamos, elaboramos um mapa onde pudéssemos todos estudar, fizemos algumas reuniões, inclusive convidamos os proprietários pretendentes para que viessem explanar sobre o desejo, quais os motivos que levariam a essa ampliação, visto que só podemos fazer isso com a solicitação deles, né? A prefeitura não pode simplesmente chegar e ir ampliando o perímetro urbano sem que os proprietários de áreas concordem com isso, né? Então, eles vieram, cada qual com as suas propostas, e houveram discussões a esse respeito, sugestões foram acatadas por nós e por eles também. Nós não fizemos pura e simplesmente o que eles queriam naquele momento, tá? Eu estive pessoalmente nas áreas rurais onde ainda não estão dentro do perímetro urbano, porque nós temos áreas alagadiças, áreas de várzea, áreas de preservação permanente, e eu, juntamente com a minha equipe e juntamente com as discussões que houveram no conselho, tentei organizar ao máximo que nós tivéssemos um uso e ocupação do solo para que não houvesse prejuízo no futuro, né? A gente sabe que Serrana, assim, ela não tem uma organização quanto ao crescimento. Os novos loteamentos, mesmo sob zoneamentos já estabelecidos, eles não conseguem se controlar, né? Não sei se por motivo econômico, se a pessoa deixa de ter o serviço e quer fazer um uso e ocupação do solo de uma maneira que ele não conhece, então a gente tem uma desorganização no município muito grande, né? Então, ao longo do tempo, desde 2006 até hoje, muitas alterações foram promovidas no plano diretor, tá? E principalmente no uso e ocupação do solo, né? E todas as leis aprovadas
pela Câmara Municipal, né? Nós aqui, de maneira nenhuma, estamos aqui para julgar o que foi feito no passado, tá? A intenção, nesse momento, era organizar, né, essa quantidade de leis que foram aprovadas ao longo do tempo e colocar todas elas num único mapa. Porque, veja bem, se você chega hoje na prefeitura e pede um mapa de zoneamento, é até ruim eu falar isso, mas assim, existe uma confusão muito grande, né? Tamanha a quantidade de leis que foram aprovadas e que foram picando a cidade dentro de zonas residenciais, implantando ali zonas mistas 2. Então, assim, isso traz prejuízo para quem mora ao redor. A pessoa compra um bairro onde é residencial, num belo dia ele tem uma indústria do lado dele, ele tem uma serralheria, uma funilaria, empresas que acabam transtornando a vida da pessoa, né? Então, assim, o que eu procurei fazer? A ampliação do perímetro, ela estava, assim, meio que organizada pelas matrículas, pelas áreas que eles nos propuseram. Então, eu usei a nossa lei hoje, né, a atual, fiz a ampliação. Nessas ampliações, nós estudamos o que deveria ser o uso desse solo, tá, organizado, já prevendo que nas futuras avenidas a gente possa ter um uso comercial, né, para que não haja justamente esse monte de leis depois de aprovado, né? Então, eu vou apresentar o mapa para vocês. Vocês vão ver assim que ao longo das propostas avenidas que sejam construídas no futuro, que a gente já tem uma organização de uso e ocupação do solo. E ao redor delas, a zona mista 1, né, que é a zona que prevalece no município, onde a gente pode ter residências e comércios de pequeno incômodo, né? Padaria, mercearia, bares, enfim, restaurantes. Então, assim, para que a gente possa, no futuro, ter a verdadeira harmonia de convivência, né? O mapa antigo, eu simplesmente juntei todas as leis e propus que ficasse um único mapa, que aquelas outras leis antigas, elas não precisassem mais ser consultadas, porque toda vez que a gente vai consultar, existe uma grande dúvida. Então, assim, o que ficou interessante no trabalho, né? Tem até o Augusto aqui, um estagiário que me ajudou, que a gente teve assim, uma dificuldade muito grande, tamanha a confusão que se tinha na quantidade de leis, né? Então, nós juntamos tudo isso, e eu não deveria falar isso aqui, mas por incrível que pareça, ainda ficou um pedacinho sem arrumar. Para vocês terem ideia de quão é complicado o nosso mapa, né? Então, eu já quero deixar registrado aqui que esse mapa que eu vou apresentar, eu vou ter que fazer mais 2 inclusões ou 3 de trechos de ruas, né, que ficaram por sinalizar ali a mista 2, né? E aí eu vou trazê-lo novamente, né, para conhecimento, né? Nós teremos uma nova audiência pública e a gente reapresenta o mapa, mas enfim, tudo foi feito assim com dedicação, né? Nós temos no conselho engenheiros agrônomos, nós temos arquitetos, nós temos engenheiros civis, nós temos advogados, defensoria pública, a Câmara Municipal participa, nós temos muitas secretarias da administração, nós temos sociedade civil, enfim, o conselho ele é formado por uma gama de representatividade que ao meu ponto de vista, representa todo o município. Na né? Câmara, quem que é que participa? Na Câmara... Na Câmara, quem que são os vereadores? Olha, eu não me recordo de cabeça. Tem a lista do... Um dos vereadores está aqui, participa ou não? Eu sei que a Maria teve na última reunião, ela teve lá. Mas a Câmara não indicou, não. Indicou, doutor? Indicou, A Câmara acho não que tem indicou, indicado sim. nenhum membro para... Era o Eduardo, não era Mário? Para fazer parte. O Eduardo. Não, eu sei que tem representante, sim. Inclusive, nós vamos ter que eleger um novo membro, porque, infelizmente, o representante da OAB, ele veio a falecer por um acidente, né? Então, nós vamos ter que solicitar à OAB a indicação de um novo membro, né, que é o José Messias. Nós temos representantes de todas as entidades, né? A PAI, Sociedade de Classe, o CREA,
o CAL, né? E todas as reuniões são feitas nos dias de semana, com toda a transparência possível, né? E são colocados lá vários pontos de vista para que seja feita com a melhor intenção possível, né? A gente fica um pouco chateado que numa audiência pública compareçam 10 pessoas, né? Numa situação tão importante para todo o futuro do município. Nós nos preocupamos também, assim, Serrana ficou, por algum tempo, muito visível na mídia, né? Por conta da vacina, do Projeto S. E isso provocou nos empreendedores o desejo de trazer para cá não só residências, né? Como alguns outros loteamentos aí que a tendência era das zonas de interesse social, que a maioria são residências, né? Esses empreendedores que procuraram a prefeitura, a grande intenção é de que se traga o desenvolvimento, né? A proposta de uma das áreas lá é para o distrito industrial, ampliação de um distrito industrial até fechado, né? Para que seja organizado, que seja seguro. Nós procuramos, ao longo das rodovias, evitar que seja disponibilizada a zona mista 2, porque a zona mista 2 é possível de se ter residências, né? Então, na fachada da rodovia, ao longo da rodovia, nós tomamos o cuidado de deixar apenas zonas industriais, né? Porque aí você tem um bloqueio, né? E a gente não corre aquele risco de ter residência voltada para a rodovia, né? Mesmo porque a mobilidade da produção é muito mais rápida, né? Você não precisa ter indústrias dentro do município, já que nós temos uma rodovia praticamente encostada em Ribeirão. É uma avenida sem semáforo, né? Então, assim, a mobilidade é muito grande, né? E isso vai favorecer demais o crescimento da nossa cidade. Uma outra situação que foi colocada por um dos empreendedores é na situação, não sei se todo mundo conhece, mas temos lá o Jardim Santa Luzia, aquela ponta, a parte da cidade mais alta, que dá direção para a Serra Azul, para a antiga Nova União. E a intenção dele é que, assim que possível, que ele apresentar o projeto de ampliação, que a gente tenha mais uma alternativa de mobilidade, né? Que seria uma interligação lá com uma rodovia Abrão-Assede. Então, assim, vocês veem que a tendência de Serrana é que realmente ela cresça, né? E a gente não pode limitar, como é hoje, uma única entrada e saída lá daquela região ali do Santa Clara, Amoreiras, Primavera, Santa Luzia, né? Existe, assim, um gargalo ali, que a administração já está preocupada, né? Vai ter ali a continuidade da Maurílio Biagi. Mas a gente imagina que isso não vai ser o suficiente, né? A gente, quanto mais entradas e saídas, mais mobilidade a gente dê à população, que depende tanto de Ribeirão, né? A gente tem aí um grande fluxo de pessoas que trabalham em Ribeirão, que, enfim, depende de outras cidades da região e outras pessoas que vêm para a nossa cidade também, né? Assim, é importante que a gente olhe para o futuro e enxergue Serrana com outros olhos, né? Que não haja assim tanto retalhamento do nosso uso e ocupação do solo. Assim, eu falo, parece que eu estou vendo o mapa, mas eu vou apresentar para vocês, né? E depois, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma sugestão, eu acho que o momento é agora, né? Nós temos uma grande oportunidade. Eu quero, assim, até parabenizar a Câmara Municipal, porque essa é a segunda vez que eu venho tentar esclarecer e ajudar a população nos problemas de zoneamento, né? Infelizmente poucas pessoas vêm, espero que na internet, assim, no Facebook, muitas pessoas estejam nos acompanhando, porque, assim, é um assunto que, assim, às vezes a pessoa não dá tanta importância, né? Fala, não vou lá ver, isso não me interessa. Mas vai chegar uma certa hora que, se a gente tomar uma decisão errada aqui, isso vai afetar a vida de muita gente. Pode não afetar a vida dele, mas afeta a vida do filho, de um neto, de um idoso que precise de um silêncio em certo momento do dia. Aí vai ter uma empresa ali fazendo barulho do lado, né? E a gente sabe que quando a pessoa começa a ganhar dinheiro, ele quer produzir e acaba não respeitando o horário, né? Nós temos a fiscalização de postura. Hoje nós temos 2 fiscais que fazem um trabalho muito bom no município, né, de conscientização, de educação
para que as indústrias se comportem da maneira adequada, né? Mas assim, é importante que todos conheçam, né, como que o município se desenvolve, né? E essa oportunidade de falar para a população é importante, tá? Eu agradeço, parabenizo todos, né? E só peço também que na próxima vez a gente faça. Foi feita a divulgação, eu ouvi hoje, fiquei feliz, né, que teve carro de som no município, né? A gente se surpreende, assim, olha que legal, assim, tomara que bastante pessoas estejam lá para tirar dúvida, para dar sugestão, mas enfim, não foi dessa vez, tomara que da próxima a gente tenha mais pessoas aqui. Vocês me dão a licença de apresentar o mapa aqui? Eu vou fazer uma observação antes, até a parte de questão de jurídico, mais a questão jurídica mesmo aí. Até o próprio Marquinhos citou que acho que vai ter uma alteração no mapa automaticamente no projeto. Tem que haver. E aí essa audiência ela fica prejudicada, não fica, doutor? Tiago, Eu falo assim, a ó, gente vai ter que fazer uma nova audiência, eu falo mas assim, a ele vai gente pode apresentar o aproveitar mapa, essa isso. audiência justamente para o Marcos até mais no sentido no de próximo de projeto. apresentação, né? Sim. Não está sendo assim uma audiência válida juridicamente, porque Porque ela vai ter ser que ser feita uma apresentado nova. um novo projeto, vai ter que ser realizada uma nova audiência. Tá. Mas é conveniente essa audiência justamente para Sim. colher as sugestões dos Não, você me perdoe, eu acho munícipes. muito válida. Não, Assim, eu ela me disponho até a quantas sejam para vir aqui é obrigatória explicar, ter tá? acontecer, né? Ela tem que acontecer. Perfeito. Mas eu falo por questão de que a exigência, né, do regimento e tudo mais, que haja a audiência pública. Sim. Automaticamente, essa audiência ela não pode ser utilizada no sentido de que sana essa situação, porque ela vai ter que trazer um novo projeto e uma nova audiência pública, né? Então, essa é a audiência mais para apresentar o projeto, discutir alguns pontos da lei. Só mais um detalhe, até, eu dirijo mais a doutora por causa da questão parte jurídica, tá, Marquinhos? Porque até a gente andou discutindo, né, doutora, alguns pontos, sim, e não está somente adequando as leis que foram feitas com o decorrer do tempo. Também estão sendo alteradas algumas áreas. É isso, doutora? Na verdade, foi alterado o artigo 44, né, Marcos? Aqui na zona mista 1, zona mista 2, está incluindo agora a possibilidade de desdobro no bairro Jardim Amélia 1, com a área menor que o estabelecido no anexo 2. E aí, nas seguintes condições: o imóvel originário, que possua 2 cadastros imobiliários consolidados com lançamento de IPTU há mais de 2 anos e que a área resultante do desdobro não seja inferior a 125 metros quadrados. Então, tem essa alteração. Fora isso, no artigo 44 também inclui a zona de preservação ambiental, algumas áreas dentro da zona especial de interesse ambiental. A zona especial de interesse histórico é incluída e também é incluída a zona especial de interesse público. Fora isso, nos anexos também tem pequenas alterações. Marcos, se você puder explicar a finalidade dessas alterações e o caráter técnico para a gente. Exatamente. É aquele monte, né, Narciso? A gente vive isso diariamente. A gente vive isso diariamente, toda a dúvida que a gente tem desse monte de leis, aí isso vai ficar tudo junto. Que são duas situações, Narciso, assim, uma é incorporar o que foi alterado dentro de um mapa só. Outra coisa é as duas coisas juntas. Além de incorporar, também alterar alguns pontos, que precisaria ser feitas leis isoladas, como sempre foi feitas. Nessa forma, ela é feita como se fosse uma reforma dentro do mapa. Então, aquela lei que aquele local que você quer transformar de zona mista 1 para zona mista 2, por exemplo, automaticamente, dessa forma, aprovando, se caso houver alguma área, ela já automaticamente fica alterada.
Mas você fala assim, permitindo o desmembramento até 125 metros. Esse projeto ele está implementando essa alteração, permitindo o desdobro. Vamos ver. Até tem que tomar bastante cuidado com essa questão de desmembramento, por quê? Até estar falando para a doutora, demorou... No bairro Jardim Amélia 1, está permitindo. Em geral. Posso fazer uma parte? Deixa eu só concluir, aí você já faz a... Aí o que acontece? Quando há esse desmembramento, ele é muito complicado, porque a caixa d'água do bairro, ele é feito para aquela contenção, é isso que hoje, muitos problemas acontecem hoje por conta disso. Foi feito daquela forma, naquela situação, preparado, aprovado o projeto e tudo, foi feito lá 250 metros, não sei, o loteamento, e aí ele faz o desmembramento. Depois, posterior. Só que aquela caixa d'água ela foi feita para aquele número de imóveis, de pessoas moradoras naquele bairro. A partir do momento que você desmembra isso, você meio que dobra, e aí não há adequação também em caixa d'água, a estrutura de esgoto, de água, e hoje acontece esse problema sério que acontece aí na cidade, né? Então e continua desmembrando, entendeu? Então, assim, se fosse hoje só para poder adequar, para ficar mais fácil, porque duas coisas, eu volto a dizer, a justificativa, né, que eu sei que está usando para poder ficar mais fácil para procurar tudo, mas dentro disso vem algumas alterações juntos. Então, eu particularmente sou contra as alterações que possam ocorrer, desde que a gente explique, haja um entendimento da casa. Mas, se fosse só para incorporar e ficar mais fácil para poder haver pesquisa e tudo mais, simplificaria para todo mundo, né? O pessoal que vai lá, tudo, mas automaticamente vem coisas juntos dentro do projeto. Quero fazer uma pergunta, desculpa, vereador, você terminou? Só para tirar uma dúvida, antes do Marcos concluir, eu quero só fazer uma pergunta, mas apenas em relação ao Jardim Amélia. Entendi o contexto do Marcos, entendi a colocação do Thiago, faz sentido, mas como eu vivencio, e eu vou dizer especificamente do Jardim Amélia, só para ver se realmente é esse entendimento. O que eu estou entendendo é que você está fazendo a parte exclusiva do Jardim Amélia ali, por exemplo, é uma coisa que já existe de fato, porque lá atrás o loteador, ele fez uma quantidade que podia fazer uma casa parede meia. De fato, já existe 2 moradores com 2 números de ligação. Porém, a hora que eles querem desmembrar para ficar um para o outro, não pode, de acordo com a lei. É isso? Vocês estão legalizando um ato que já está acontecendo. A casa foi construída de parede meia, foi... dado para o morador 2 números, então são 2 ligações, só que na hora do direito dele não pode haver o desdobro. É isso que eu entendi? No caso do Jardim Amélia, eu acho que aqui acho que todos já tiveram a oportunidade de tentar estacionar um carro lá. Sim. Você não consegue. Tamanha a quantidade de garagens, né? Então o que acontece? Se a gente for pegar a nossa legislação, ela não permite o desdobro. Tá? A colocação que o Narciso faz, assim, a lei é interpretativa. Desdobro acima de X metros quadrados. Né? Assim, a zona mista 1, né, que é assim, a grande maioria da cidade aqui, dessa parte mais antiga, a legislação de 2006 dizia que se você tivesse áreas com dimensões menores que os previstos na legislação, que era 200, 250, você tinha um ano para regularizar. Pois bem, eu acredito que essa lei não foi divulgada e isso não aconteceu. Tá? Aí, mudaram o texto da lei e caracterizando a zona. Cada zona tem a sua característica. Tá? Então, tem o texto lá que diz assim, ó, a zona mista 1, ela é predominantemente residencial, com lotes de 125 metros quadrados. Pois bem, ela não falou que poderia desmembrar. Ela disse
que ela é caracterizada por lotes de 125 metros quadrados, mas pode ter 180, 190, O mínimo teria que ser 250. isso, né? Porque no passado, quando a cidade começou a acontecer, e na minha rua é assim, tem muitas casinhas pequenas ali, lotinho de 6 por 20, 6 por 25. Então, assim, na hora de caracterizar a Zona Mista 1, criou-se esse modelo. Assim como a Zona Mista 2 fala que tem residências e comércios. Sim. Caracterizou-se a Zona Mista 1 como áreas de predominantemente residenciais e com terrenos de 125. A minha interpretação não está falando que pode haver o desdobro, está falando que existem construções, terrenos de 125 metros. Ao longo do tempo, foram permitidos vários desdobros, tá? Sim, por dúvida na lei, por falta de interpretação, enfim, aconteceram vários desdobros. No caso do Amélia 1, o que acontece? A gente sabe assim que são moradores com pouca instrução no tocante à parte de desmembramento, na parte de uso e ocupação do solo. Então, o que aconteceu lá? Eram tudo terrenos grandes, de 10 por 25, Compraram por foram todo mundo dividindo. Você vai lá, então Deus nos acuda, né? E caíam na lei, né? E aí o que acontece? Se a pessoa chega lá hoje e falar, eu quero fazer um desdobro, ele não seria permitido, né? Então, o que eu previ? O que eu achei, nós em discussões achamos conveniente? Já que já está consolidado, a pessoa já tem 2 números, existem 2 cadastros públicos, e ele já contribui com o IPTU separado há mais de 2 anos, nada mais justo que regularizar, entendeu? Não prejudicá-lo. Houve a sugestão de falar, por que não fazer isso no resto do município? Porque as pessoas vão se acomodar, e aí vai sair picando. Veja só o que acontece Paranoá, Maravilha acontece muito, né? Eu não sei se por vontade dos empreendedores de vender, ele vai lá, oferece o lote, E fala que depois vende em 2 e fala que pode desmembrar. Tá, e tem lote de 200 metros, as pessoas vão ser sócias o resto da vida um do outro. Aí as pessoas, por não ter condições financeiras de comprar aquele terreno sozinha, junto com alguém da família, e pedem 2 ligações de água. É esse o motivo de se ter áreas de interesse social no município, para que os lotes sejam vendidos mais em conta, com valores mais acessíveis, para que pessoas de menor poder aquisitivo consigam ter sua residência. Mas não é isso que acontece. Tá? O cara faz a lei beneficiava ele em algumas obras, inclusive a iluminação pública era uma delas. A zona de interesse social no passado, ele teria que colocar os postes e a companhia tinha que vir colocar a iluminação, né? Então a companhia deixou de fazer isso. Então, assim, deixou de beneficiar o empreendedor, achando que isso fosse transferido ao comprador, ao munícipe, tanto que não é, porque se você for comprar um terreno no Jardim Primavera, na Maravilha, no Paranoá, você não vai pagar barato. E é um lote de 8 por 20, de interesse social, que deveria ter um valor mais acessível. E o que o morador faz? O que o munícipe faz? Ele se junta com um parente, compra 2 lotes, divide, aí fica uma casa fora de padrão, insalubre, porque ele quer ter um corredor de 50, 60, 70 centímetros, então fica toda a insalubridade na residência, não bate um sol, não corre um ar, entendeu? Não tem ventilação. Então, assim, isso é prejudicial. Aí você tem pessoas com problema de saúde, não sabe por quê, mas moram numa casa insalubre, entendeu? Então, eu ando muito por aí, a gente faz habitos, a gente vê muito disso aí. Então, assim, a gente tenta resguardar, e quando a gente faz a faculdade, a gente tem aqui arquitetos, engenheiros, quando a gente faz a faculdade, é prioridade que a gente preze pela saúde de quem vai morar naquela residência, né? Porque tem criança, tem jovem, tem adulto, tem idosos. Então, toda uma vida, um ciclo de vida acontece naquela residência. Então, você tem que pensar que você vai estar com saúde hoje, mas não vai estar daqui a uns anos. Tá? Você vai precisar ter um quarto arejado, você vai precisar de uma insolação adequada. Então, assim, o Código de Obras, ele já prioriza que tenhamos todos os recursos necessários. E a gente sabe que não acontece também, né? Um outro equívoco, dá licença só uma parte, um outro equívoco muito grande que nós vamos precisar rever no futuro,
essa questão da gente legalizar tudo que se constrói no município. Também uma interpretação equivocada da lei. Tá? Podia-se aceitar tudo que estava construído até o ano de 2006, que não é o que acontece hoje. A pessoa vai lá, faz o errado, leva na prefeitura, a prefeitura tem que engolir. Né? Mas eu, no meu ponto de vista, não deveria ser assim. Mas isso é uma outra discussão, que se Deus quiser, a gente vai ter uma revisão do Código de Obras no futuro e nós vamos discutir isso aí. Então, o caso do Jardim Amélia é cuidando para que aquilo lá seja organizado. Eu não entendi essa questão. Como é que... Eu sei que você vai... É outra situação, mas... O Código de Obras, quando ele foi, em 2006, quando ele foi promulgado, assim, aprovado, né? Ele tem um artigo lá que ele fala assim, que seriam legalizadas as construções irregulares até aquele momento, as que estivessem fora do Código. Né? Aí, ao longo do tempo, a gente sabe que as coisas não acontecem como a gente imagina. Hoje, quando a pessoa constrói algo fora da legislação, sem aprovação, ele faz um projetinho de legalização, vai até a prefeitura e a gente aprova. Você vai mandar o cara derrubar? Não vai. A situação é delicada. Então, assim, nós não temos uma fiscalização que consiga olhar a cidade inteira. Né? E nem todo mundo procura um engenheiro e um arquiteto para que seja orientado da maneira certa como construir. Né? A gente aprova muitos projetos hoje, né? Eu fico até admirado, fico feliz. Né? Nós temos uma grande quantidade de engenheiros, de arquitetos. Né? A gente procura aprovar o mais rápido possível para que seja organizado, entendeu? Porque as aprovações saem dentro do Código de Obras. Né? Mas, infelizmente, as legalizações não são assim. Essa legalização que você fala é o que? A prefeitura aprovar para poder construir? Não, a legalização aprova-se o que está pronto. Já está feita já a casa. A casa está pronta. Tá. Pronto, você está morando na casa. Aí a pessoa leva lá, de repente não bate a tem regras. É isso que você fala? Tem regras, assim, tem mínimo de dimensão de quarto, mínimo de dimensão de cozinha, o mínimo de janela para ventilar um quarto. Aprova mesmo não estando adequado. Mesmo não estando adequado, exatamente. Que deveria ser diferente, é isso? Numa cidade organizada, você não pode construir sem alvará de construção. Entendeu? Você tem que ter a permissão para construir, você tem que ter a permissão para habitar, que é o habite, você tem que ter a permissão para demolir, que é o alvará de demolição. Então, assim, você não pode usar o... Teria que fazer a planta tudo, tem que fazer para poder solicitar a ligação da água, tudo ainda. É isso? Para poder solicitar a ligação da água. Hoje, atualmente, a pessoa, quando ela vai solicitar a ligação da água, exige a planta. Aí ela faz aquela declaração que ela vai, acho que quando é só o muro, quando é só o muro, aí permitido, libera a ligação. Mas nesse caso, que você está falando, deveria ser o inverso, deveria ser, ela já deixar tudo aprovado para tudo documentado. Exatamente. Para poder começar a sua construção. Só comentar que você está falando dessa área, você acabou de dizer, Eu acho que seria interessante se pudesse colocar o microfone, por causa do registro, né, doutora? O que eu falo lá, por exemplo, no zona ZM1, que é 250 metros quadrados, ele dá 125 metros quadrados, que é a área mínima federal, tá? Que ela fala, prevalece o municipal, mas a federal fala que a área mínima de qualquer terreno é 125 metros, pode ser a partir de 125 metros quadrados. Mas a legislação municipal ela é soberana. Ela prevalece. Você está questionando de não fazer ela na 125 metros quadrados, você consegue fazer a casa com a ventilação e tudo. O que não consegue é nesses terrenos de 10 por 20 também. De 8 por 20 também, né? Não, Narciso, eu não disse isso. Eu não disse que você não consegue fazer uma casa arejada em 125 metros quadrados. Não falei que você não falou. É que desviou para... Sim. Porque assim, uma coisa depende da outra, né? Assim, são interligações. Se você tem um terreno, você tem um terreno para construir. Então, lógico que você tem que ter um terreno de dimensão adequada para que você tenha uma construção adequada. Tá? Então, isso que eu quis dizer. Lógico? Por favor. Cuidado. É para acordar quem está dormindo. Queria dar um exemplo para o Tiago da questão da legalização. Em Ribeirão Preto a gente tem a lei do puxadinho. Então a lei do puxadinho, o que ela faz? Ela legaliza, só que o proprietário tem que pagar uma multa. E também ele é obrigado a acertar de acordo com as regras, com a legislação
do Código de Obras. Então, em Ribeirão. Né? Então, aí vai de cada município. Então, essa coisa da legalização é de cada município, pelo que eu entendo. Agora, quanto aos 125 metros quadrados, eu gostaria de deixar assim, bem claro, porque assim, eu sou arquiteta, tá? Sou arquiteta, estou fazendo doutorado em mobilidade urbana, então por isso que eu estou vindo aqui hoje para poder entender melhor essa situação. Os 125 metros quadrados é a área mínima que a Lei 6766/79, que é uma legislação federal, que é anterior à Constituição, ela determina que o lote mínimo é de 125 metros quadrados. Quando o município determina que o lote mínimo seja de 200 ou de 150, sempre vai ser o mais restritivo e não que o município é soberano. Então, se o município falar que é 75 e na lei está falando que é 150, 180, 125, o mais restritivo, mas o mais restritivo em relação à saúde pública. Então, se o município falar que é 120 e a lei fala que é 125, vai ser a lei federal e não a lei municipal, mesmo que tenha a soberanidade. Sempre a lei federal, pelo que eu entendi, vai prevalecer, óbvio. Mesmo que o município faça uma própria lei. Ela vai prevalecer se o município for mais restritivo, é o município. Sim. Se a lei federal é mais restritiva, é a lei federal. A lei federal. Então, na lei federal diz que é 125 metros quadrados a área mínima. O que eu, como arquiteta, vejo que é insalubre. Porque o que eu vejo nesses loteamentos que estão saindo aí, lotes de 5 metros de largura por alguma coisa de comprimento, o que dá para fazer uma casa vagão. E não é levado em consideração ventilação, insolação, e é onde sobrecarrega depois o sistema de saúde, né? Então, a pessoa não tem saúde na casa, vai sobrecarregar o sistema de saúde. Que é o que o engenheiro acabou de colocar, sim, né? Então, só essa colocação, por enquanto, sim. Depois tem mais. E voltando de encontro que a gente havia conversado, no Jardim Amélia, isso já existe de fato, casas de parede meia com 125 metros quadrados, porque os terrenos eram de 250 metros, famílias compraram em parceria para se dividir e hoje a realidade é essa. Então, pelo que eu entendi, exatamente nessa parte está se legalizando o que já existe, porque existe lá no local 2 ligações. É isso? Só que Exatamente. Só um detalhe, só que aí IPTU, por exemplo, é cobrado um só, né? Não, hoje. Não, na legislação, o que eu coloco hoje. ali, não. Nas 2 ligações. Já são cobrados, São 2 impostos. dividido em 2. Cada IPTU? ligação Na verdade, só vai acontecer de regularizar o que já existe. O que já existe, Vamos supor, cada um paga o seu IPTU. Se você comprar de parede meia comigo, o Então, que não a está prefeitura, legalizado é o desdobro ainda. Mas a prefeitura, ela determina isso pelo quê? Porque a pessoa não tem lá, não está aprovado o projeto dela lá. Não fala que é desmembramento, porque não está desmembrado, porque a prefeitura não aprovaria pelo fato de não poder desmembrar. Não é o caso. Lá... Não, é assim, peraí. Acho que você vai entender o meu raciocínio. Hoje a pessoa está lá na casa. Aí ela dividiu, sem poder, é isso? Não se aprovar, aí legaliza não isso, mas hoje não pode. Isso, não se legalizou o desdobro. Aí a pessoa, baseado em que a prefeitura cobra 2 IPTU? Em cima da água, da ligação 2 ligações, que lá de água? caracteriza 2 moradores. Não, isso já está feito no sistema. Entendi, mas como que a prefeitura... Foi feito. Alguém foi lá e desmembrou. Só não legalizou, entendeu? Por exemplo, eles estão querendo, na verdade, legalizar o que já está errado. Para essas pessoas que já estão lá não ser prejudicada. Eu sei, mas como que a prefeitura vai colocar 2 imóveis no mesmo imóvel, sem estar legalizado, hoje, o jeito que já está sendo feito? Não, ele já está recebendo 2 IPTUs. Eu sei. Isso no passado já foi feito. Então, mas como que a pessoa... Porque está na lei velha, não é isso, não? Pegava lá a ligação de água e contemplava que ali tinha 2 imóveis, e aí manda 2 IPTU, é isso? Não, é assim, ó. É o critério. O doutor entendeu o meu raciocínio? O que acontece? Falando mais a questão questão legal, tô falando. Deixa eu te explicar assim. Eu sei que a pessoa foi lá, desmembrou, mora 2 irmãos, separou, mora um de um lado para não vender a casa, eu entendo. Mas eu falo assim, baseado em que a prefeitura cobra o IPTU, entendeu?
2 IPTU no mesmo imóvel. Aqui na É lei divide está no falando meio, ué. que tem É dividido no meio. um dos Um requisitos para ter os 125, outro 125, dá os 250. Mas Eu acho que o Thiago Veja está bem, questionando não que foi a um prefeitura imóvel que tem fez. 2 cadastros Tem 2 imobiliários. cadastros, exatamente. Eu acho que o Thiago está questionando justamente o isso, que a que legalidade para disso. ter 2 cadastros, tem que passar pela prefeitura, não tem? Passou pela prefeitura. Então, Passou pela prefeitura. aprovou, a prefeitura aprovou. Veja bem. O cadastro nosso, ele tem uma gama de imóveis, tá? A parte registral do imóvel, ela passou por evolução. Tá? Nós tínhamos um tempo no passado, que era uma transcrição, era um documento muito mal escrito, ele descrevia o imóvel muito mal descrito, não falava quem era vizinho, não falava que distância ele tinha da esquina. Então, tudo isso foi evoluindo. Ele saiu de transcrição, ele veio para a matrícula. Tá? Hoje nós temos um cartório de registro no município. Então, assim, no passado, passava-se escritura sem que os terrenos tivessem sido desmembrados. Tá? Sem que tivesse uma matrícula unitária para aquele imóvel. Hoje já não se faz mais isso. Você, para poder registrar um imóvel, registrar uma escritura, você tem que levar a matrícula atualizada. E se ela não tiver organizada, não se registra. Mas a prefeitura também tinha essa conduta. Ela assim, chegavam os dois lá, falavam, olha, nós precisamos fazer um desdobro. Fazia-se, desmembrava, criava um IPTU, para não ter aquele litígio de ficar dividindo o IPTU, ele não paga, eu não pago. E não era exigido planta, isso? Não tinha, assim, a evolução não só da prefeitura, mas também do sistema de registro, tudo foi evoluindo. E aí a prefeitura hoje só faz desdobros, que tem um responsável técnico, que tem toda uma documentação, que isso emite-se certidões, isso vai para o cartório, sendo possível faz o desdobro, ou aglutinações, e isso vai para o cartório, registra-se o desdobro, e cada um fica com o seu imóvel documentado. Tá? Mas no passado a prefeitura ia aceitando, era normal, era exatamente isso, era normal. Mas e hoje, por exemplo, se uma pessoa ela mora isso você fala de um tempo para cá não pode mais ser feito, é isso? Não pode. Tá. Pode, mas você aí tem que tem ter, loteamentos tem regras. novos aí. Aí a pessoa vai lá e faz isso, sem comunicar ninguém, vai lá, passa o muro e tal. Aí a prefeitura, nesses imóveis, tem cobrado o IPTU, 2 IPTU ou não? Não, porque não é possível o desdobro. Não está feito. Hoje em dia não mais. Assim, olha, veja bem, nós temos loteamentos que, por um motivo ou outro, houveram permissões de desdobro, e tem zoneamentos que não permite desdobro. Você tem lá terrenos de 200 metros, hoje eles compram separado lá, divide lá, cada um o seu ali, eles ficam com 100 metros cada um, e não é possível desdobro. Então a prefeitura não faz, entendeu? Vai pagar inteiro O ali. que está lá desmembrado, está lá no sistema. A gente não questiona, simplesmente tenta organizar. Tá? E não é fácil, né? Esse que fez o loteamento já está ali que não pode, né? Já está lá que não pode. Assim, quando a pessoa aprova um loteamento, ele tem ciência de tudo que ele pode e o que ele não pode fazer. Aí ele tem que deixar claro para a hora que ele faz a venda, ou no contrato, ou numa explicação verbal, olha, estou vendendo aqui para o senhor, vocês podem até 2 pessoas comprar, mas vocês têm ciência que vocês não vão ter divisão disso aqui. Vocês terão uma única matrícula e vocês serão... É um condomíniozinho, vocês serão sócios pro resto da vida, entendeu? Então, não é possível a divisão de IPTU. É um IPTU que é lançado, eles se organizam lá Mas, assim, isso é legal fazer ou não? Isso não pode ser feito. Se eles fizerem um acordo entre eles, olha, você pode. Você só não vai conseguir documentar, tipo assim, Legalizar, não é você meu, legaliza metade. nada. Legalizar, você mas não pode, legaliza nada. não... sim, vai ficar inadimplente, que é o valor total. Veja bem, nesse caso, nem sempre 50% é metade. Tá? Eu costumo falar assim, você tem um terreno, ele faz a escritura de 50%, mas não quer dizer que o 50% é metade para cada um. É 50% de cada pedacinho. Então, o 50%, eu sou 50% do pedacinho que está do lado de lá, do pedacinho que está do lado de cá.
Assim, a interpretação da metade, eles que fazem na hora lá que divide o muro. Passa o muro e divide. Aí ele decidiu que os 50% dele é aquela metade lá. Mas, se a gente for interpretar, ele continua dono de 50% do outro lado. Cada pedacinho é 50%, entendeu? Isso aí. Então, eles serão sócios pro resto da vida. Para fração ideal. Eu acho que seria até possível, né, nesses casos, interpretar com o condomínio, fazer a fração ideal, tal, assim, é tudo motivo de estudos e para melhorar um pouco mais a qualidade, né? Antigamente, tudo isso que a gente está conversando, Então. antigamente via prefeitura, desculpa cortar vocês, tudo isso que você está dizendo era feito de forma operacional. Eu comprava de A6 com o Thiago, chegava na prefeitura, o próprio funcionário que cuidava disso, metade meu, metade dele. Ele já criava os dois números, automaticamente os dois impostos, não era exigido planta, nada. Então, isso se foi decorrendo ao longo do tempo, que aí se transformou, por exemplo, no que acontece no Jardim Amélia. Então, vários bairros, vários imóveis não ficaram legalizados, porque hoje, se eles for fazer a planta de um todo, eles não vão conseguir, por conta da área de zona mista lá, que está irregular. Mais ou menos isso? É exatamente isso. E o Thiago tocou num assunto extremamente importante, que é a demanda pelos serviços públicos, né? Você tem um consumo, um super consumo de água, né? Você tem um super consumo da rede de esgoto, né? Que foi dimensionada para uma quantidade de lotes, para uma quantidade de pessoas. E o que é mais agravante, né? Você tem hoje um acúmulo de água de chuva enorme, porque assim as pessoas impermeabilizam toda a área do terreno, né? Isso dá velocidade, isso dá volume na água de chuva e sobrecarrega a rede de drenagem, né? E vocês podem ver que nós temos um grande problema de drenagem no município, né? Principalmente na parte mais antiga. E quem mora nas partes mais baixas, a prefeitura vem cuidando de limpeza de boca de lobo, né? Fazendo um trabalho muito interessante, mas essa situação de impermeabilizar o terreno inteiro, né, também é bastante grave, né? Mesmo porque você não tem toda a infiltração que deveria ter daquela água de chuva, né? Deus nos dá a água de graça e a gente faz ela embora correndo. Em vez de juntar ela no quintal e falar, entra aqui, infiltra aqui, porque eu vou te tomar daqui uns anos, não. A gente pega ela, faz assim, vai embora da minha casa correndo, ela some. Então, assim, o que você deveria trazer para você, que é o bem mais precioso que é a água, você impermeabiliza o solo, faz a danadinha sair correndo, aí depois você fica comprando para beber. Então, assim, o ser humano vai tentando melhorar a sua qualidade de vida sem perceber nos atos mais simples, né? Que é ter um lixo mais organizado a hora que você deposita na rua, cuidar melhor, né, da sua água, né, de evitar vazamentos, né, enfim, olha só quantos assuntos nós já discutimos numa audiência pública, né? Verdade. Olha a oportunidade que a população está perdendo de enxergar um pouco mais, de abrir um pouco mais a visão, de valorizar tudo que a gente está preocupado que aconteça organizado, né? Mas, enfim, eu acho que nós não podemos nos arrepender de estar aqui fazendo, né? Nós temos que continuar fazendo até que a população tenha consciência disso, né? Marcos, fazendo um gancho nessa questão da impermeabilização do solo, a gente verificou aqui que vocês acrescentaram área de preservação ambiental, área de interesse ambiental, área de interesse público e histórico. A finalidade dessas áreas é justamente essa? Qual que é a explicação técnica? Não, na verdade essas porque áreas, isso já estava elas já existem. Elas já existem. A gente verificou que na lei anterior elas existiam, depois elas foram retiradas e agora estão sendo colocadas novamente. Não, você me desculpa, mas assim, eu não me lembro delas não existirem. Assim, quando nós fizemos o pedido da mudança, as zonas de preservação ambiental, as zonas de expansão especial, na nossa legislação, elas sempre existiram. Nesse artigo 44, elas não estavam previstas. Não sei se... Bom, assim... Mas a gente pega a redação para dar uma conferida. É importante, porque assim, como eu digo, com tanta mudança que houve na lei, na hora que a gente pega lá, a gente fica meio perdido, né?
Na Assim, última versão, elas não estavam inclusas, mas talvez a gente não esteja falando da mesma versão. Mas a gente Não, mas confere assim, isso sempre depois. estiveram. Sempre. Eu sempre enxerguei como existentes. Não é possível que o município não tenha essas áreas de Eu até preservação. estranhei, porque É. não estava na redação Eu anterior. acho que depois era bom a gente dar uma... Tá, depois a gente mas, assim, confere, então. A gente, nas discussões, nós sempre priorizamos, né, para que as áreas, né, que realmente têm perfil de preservação permanente, que a gente mantivesse e até ampliasse, né? Se eu pudesse ali naquela várzea do Rio Pardo ali, eu deixava fazer mais nada, né? Mas enfim, a cidade cresce, nós temos lá à beira do rio, que nós vamos ter que depois dar uma atenção super especial, né? Porque lá é um bairro da cidade, né? E tem aí o Ministério Público querendo derrubar um monte de casa lá, a gente podia depois dar uma atenção especial. Mas assim, as áreas de preservação, as históricas, nós mantivemos, né? Eu quero deixar claro o seguinte, a maior intervenção nossa no uso e ocupação do solo foram nas ampliações do perímetro, não nas existentes. Um ou dois pontos, porque assim, veja bem, quando a pessoa faz um loteamento, nem sempre ele prevê aonde vai ter características comerciais. Então tem lá as avenidas, né? Eu vou citar um exemplo ali, o Maravilha. Nós temos a Avenida do Maravilha, né? Aquela que corta o Maravilha todo, né? Ela no passado, quando a lei foi aprovada, ela era uma avenida perimetral, que deveria estar ao contorno da cidade. Hoje ela é uma avenida central, né? Então eu mudei ela de perimetral para mista 2. Eu não, né? Quando eu falo é a gente nós que discutimos. A hora que você vê a rodovia que vai para Cravinhos, aquelas casas ali, aqueles imóveis, aqueles terrenos ao longo da Avenida para Cravinhos, eles começaram a ter um perfil comercial, naturalmente, né? Porque você está de frente a uma avenida, né? Você está de frente a uma rodovia. Então, naturalmente, começaram a ser construídos alguns prédios comerciais. E ali era zona de interesse social. Não poderia. Eu falei, gente, vai dar conflito. Então, eu dei uma esticadinha, tá? Eu confesso, eu dei uma esticadinha ali na zona mista 2, que já vinha até ali, e prolonguei. Por quê? Porque eu já estou pensando no problema que vai acontecer no futuro. O cara vai fazer aquele barracão, vai investir horrores, aí ele vai chegar e falar assim, ó, eu quero fazer ali uma atividade, uma marcenaria. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos negar. Porque a viabilidade que não é viável, né? Então, assim, nesses dois pontos ali, que acompanhando a rodovia, eu dei uma esticadinha no Zona Mista 2, já prevendo, porque só tem barracão ali. Aí, os próprios proprietários já fizeram isso, mas sem conhecimento. Então, o que o poder público tem que fazer? Ele tem que estar à frente da proposta do morador. Você tem que pensar à frente. Você não pode esperar o morador ir lá te provocar. Falou, vai lá, muda a lei para mim. Já pensou toda vez que tiver que mudar a lei, a gente tem que fazer... Apenas legalizar o que já existe. Já deixar organizado, pensando num desenvolvimento futuro, porque tudo é muito dinâmico hoje em dia, né? No passado era tranquilo, era uma vendinha aqui, um botequinho ali, um salãozinho de beleza lá. Hoje não. Hoje você dorme de um jeito, você acorda, já está 3, 4 comércios ao teu redor, né? Então, assim, e graças a Deus que tem sido assim, né? Então, a gente tem que pensar, já prever o futuro. Com a né? crise da economia, várias pessoas começaram a empreender, porque Sim. infelizmente perderam seus empregos e começaram a empreender. E viu ali, em qualquer lugar, uma portinha aberta, uma possibilidade de negócios, né? Correto, concordo. Alguém tem alguma pergunta mais, Uma gente? pergunta, Alguma colocação? por favor, vamos ali. Eu até quero fazer um convite, né? Nós estamos nós vamos fazer mais uma conversa no nosso conselho sobre mobilidade urbana, né? Depois você me deixa seu telefone, né? Porque nós temos que aprovar o nosso plano de mobilidade do município, né? Então, teremos discussões a isso. Depois vai ter que ser aprovado na Câmara Municipal também. Mas se você puder vir colaborar, será muito bem-vinda.
mobilidade urbana, só não sei como que andam as reuniões, mas, enfim, vou me apresentar de novo para poder contextualizar. Sou arquiteta urbanista, dou aula na ETEC de Ribeirão Preto, nos cursos de edificações e design de interiores. Já atuei bastante aqui em Serrana, mas aí eu resolvi fechar o meu escritório. Falei, eu vou trabalhar com mais a parte de urbanismo, não tanto mais com a parte de aprovação de projetos. Então, código de obras, né, toda essa parte aí, até que eu entendia bem, mas depois e aí fiz mestrado em desenvolvimento territorial e meio ambiente, e agora estou fazendo doutorado. O meu mestrado, né, foi mais para a área lá de Guatapará, que é onde eu nasci, né? Mas agora eu estou trabalhando com a mobilidade urbana, não de Serrana, mas da região metropolitana de Ribeirão Preto. Então eu estou trabalhando com mais cidades, não só com Serrana, né? Eu ia trabalhar com Serrana por conta da vacinação em massa, de todo esse propósito, só que aí eu fui orientada a trabalhar com mais cidades. Eu já estava trabalhando com o pessoal de Cravinhos, eu estava capacitando os agentes municipais de Cravinhos, só que aí veio a pandemia e eu tive que parar tudo, né? E aí a proposta é trabalhar com a mobilidade urbana de Cravinhos, Sertãozinho, Jardinópolis e Serrana com relação a Ribeirão Preto, com foco no transporte público coletivo. E aí, quando eu vejo essa ampliação do perímetro urbano, a minha preocupação é o espraiamento da cidade, porque já está espraiado, né? A gente olha pelas fotos, pelas imagens, e eu faço questão de andar de ônibus. Então, como eu trabalho em Ribeirão Preto, eu vou de ônibus. Eu vejo que, por exemplo, o ônibus das 6 horas da manhã que vai para Ribeirão, ele vai lá para cima até lá perto de Serra Azul e volta, quando ele chega na rodoviária ele já está lotado. E o que eu vejo? Eu vejo que a São Bento, né, que é a empresa que faz esse transporte coletivo, e mesmo as vans também, não existe uma preocupação com a população. Então, o que eu vejo? Eu vejo que o projeto de não vi ainda como que está sendo a questão do projeto de mobilidade urbana, do plano de mobilidade urbana de Serrana, mas o que eu percebo é o seguinte, está se levando muito em conta a questão das diretrizes de trânsito, né, de faixa de pedestre daqui, muda sentido de via para lá e para cá, só que aí sempre afunila em algum lugar. Então, a gente muda o sentido do trânsito numa rua, aí afunila do outro. Então, eu moro no Parque das Amoreiras, tem hora que é impossível levar os filhos na escola, ou buscar os filhos na escola, porque primeiro que ninguém respeita trânsito, a gente percebe que é uma tremenda falta de educação, tanto vans escolares, pais, né, que param em cima de faixa de pedestre, não se respeita, que ninguém dá seta, é uma coisa maluca, né? Então, como que a gente vai respeitar o cidadão que anda de ônibus, se a gente, quando entra num carro, a gente acha que está, né, com uma máquina na mão e pode fazer o que quer? Então, eu vejo o desrespeito com as pessoas dentro dos ônibus, no ônibus lotado, que até hoje eu fiz esse comentário, eu falei, olha, antes a gente falava assim, o ônibus está parecendo uma lata de sardinha. Hoje a lata de sardinha vem 3 sardinhas dentro, dá para a gente chacoalhar e ouvir o barulho. O ônibus está mais apertado, então hoje a gente pode falar que está mais apertado que os ônibus da São Bento, porque é uma falta de respeito. Outra coisa também, não tem ônibus, não tem rota, então o motorista pergunta onde vai descer, onde não vai descer, então precisa ter um direcionamento para isso. E aí quando eu vejo essa cidade espraiada, eu vejo como que a pessoa sai de lá agora está se aumentar o perímetro urbano. Essas pessoas que vão morar na beira do Rio Pardo, por exemplo, como é que elas chegam? É lógico que tem essa questão da abertura na outra parte da rodovia, mas mesmo assim, será que isso vai ser trabalhado? Como que isso vai ser trabalhado? Porque as pessoas precisam trabalhar. Então, eu falo que quem projeta ponto de ônibus, anda de ônibus. Quem projeta o trajeto do ônibus, anda de ônibus. Então, a questão é essa, assim, a minha preocupação com o espraiamento da cidade. Porque Ribeirão já está espraiado, né, já está quase encostando aqui. Né, com Santa Iria chegando aqui, tem o Cristo Redentor chegando em Sertãozinho, aí Jardinópolis também a gente está vendo chegar aqui perto do Rio Pardo, então está virando uma conurbação. E conurbação, que é quando as cidades se encontram, não é a característica da região metropolitana, de Ribeirão Preto, principalmente. Então, eu estou trabalhando essa situação, então estou levantando,
E o plano diretor, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Então, se o plano diretor de Serrana foi feito em 2006, ele está 6 anos atrasado. Né? Então, teria que ter essa revisão, ela tem que acontecer a cada 10 anos. Então, está bem atrasado. 2006. 2006. Quase 20 anos. Então, tá bem atrasado. Então, tá 6 anos atrasado, né? Então, a minha preocupação com relação a isso, né, com esse espraiamento, porque eu estou preocupada com as pessoas. Como é que essas pessoas vão chegar até o ponto de ônibus? Então, uma pessoa que desce ali na praça, ela tem que ir até lá na estrada para Cravinhos, quando ela pega o ônibus, então é van. E outra coisa, tem a Artesp, que é outro problema também, que ninguém enxerga isso, porque cada um joga para um lado, é problema de Ribeirão, é problema da Artesp, é problema do Estado, é problema... E aí, quantas e quantas vezes eu estou indo para trabalhar, aí eu vou de carro, algumas vezes eu vou de carro, e eu tenho que dar carona para um monte de gente, porque está todo mundo parado na pista, porque a Artesp resolveu parar os ônibus e as vans. Né? Então, eu acho que teria que ter uma maior preocupação. O que isso tem a ver com o plano diretor? Tudo. Verdade. Tudo a ver. Tá? Então, só minha colocação é essa com relação a isso. Parabéns. Tá? Parabéns, Bem obrigado colocado. pela participação. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Algum vereador quer fazer alguma pergunta também? Quando você está mostrando aqui essa abertura aqui, você fala de estar abrindo aqui a rodovia, né? Ter um acesso à rodovia. A intenção de um dos empreendedores, né, é que no futuro, né, assim que todos os projetos aprovados, teria a ligação lá do Santa Luzia com a rodovia Broncede, né? A intenção de ter uma avenida, teve um estudo viário, né, anterior a essa ampliação, e nós usamos ela aí, né, para que pudesse ter uma mobilidade maior, né? Não, porque nós já vem fazendo algum estudo, né, doutora? A questão de uma alça de acesso aqui perto do Adão e Eva, né? Que é importantíssimo, porque na época, quando se fizeram os 2 trevos da cidade, foi uma vergonha, né? Eu acho que essa Câmara, na época, devia ter analisado melhor, né? E hoje nós temos uma entrada vergonhosa, né? E quando você sai ali para Altinópolis, mais vergonhoso ainda. Então, assim, desde o ano passado, já há uns 3 anos, a gente vem brigando com alguns requerimentos, junto com o DR, junto com o atual, acho que foi você que respondeu aqui para nós, né? E a gente está preocupado de estar colocando aqui, fazendo uma emenda, e buscar esse recurso junto com o governo do Estado, com o governo federal, até sim com o nosso prefeito, porque a cidade precisa melhorar, sim, nesse ponto. Eu tiro o chapéu aí nesse momento seu. Mas precisamos discutir mais fundo, sim, quando a arquiteta coloca essa questão de nós que anda de ônibus, porque eu não sou motorista, então eu ando muito de ônibus. Eu vejo essa preocupação, sim. Mas, infelizmente, precisa que o prefeito venha sentar aqui, venha aqui ouvir a população, porque não é falta de briga nossa, viu, arquiteta? Está aqui a Andréia, que chegou agora recente, mas nós vem brigando há muito tempo, né, Tiago? Vem brigando há muito tempo. Mas precisa de trazer mais o povo aqui para essas cadeiras, para que a população venha fazer o seu desabafo como você fez. Parabéns, viu? Ai, é complicado, né? Sim. As escolas... As escolas. Eu fiz um projeto de lei. Eu fiz um projeto de lei que chama Educação para o Trânsito nas Escolas. Já está implantado nas escolas e já está dando resultado. Conversando com uma pessoa aí, ele estava falando para mim que o filho dele, já pequenininho, já chamou a atenção dele no trânsito.
porque já aprendeu na escola. Então, vamos começar com as crianças, porque eles sim vai melhorar, vai ser bem melhor do que nós hoje, né? Mais alguém? Eu quero parabenizar a arquiteta Denise pela sua colocação. Você está de parabéns, uma explanação excelente, que você, na verdade, em poucos minutos explanou a real da cidade, o que está acontecendo na realidade da mobilidade urbana. A hora que você coloca que realmente quem projeta ponto de ônibus não anda de ônibus, parabéns, excelente colocação. Tudo que você colocou em termos de distância, espaço, que vem acontecendo na Moreira, que na hora que o ônibus sai ali da rodoviária e vai lá para o Santa Luzia, e os bairros lá daquele pedaço, a Moreira, Santa Luzia e uma outra, a Primavera, eles andam quase entre a rodoviária e lá, uns 4 quilômetros, se eles for via a pé até a rodoviária. Então, isso realmente é um assunto que a gente já discutiu aqui em relação a São Bento. E eu quero aproveitar o gancho da sua colocação, que foi muito bem pontuada como arquiteta pelo seu trabalho de mobilidade urbana. Como você está fazendo esse seu trabalho, pelo visto, em TCC, em relação à mobilidade urbana da região metropolitana, que envolve 34 cidades, Serrana faz parte dela. Então, eu acho que você vai ter uma bagagem excelente para ser acrescentada e divulgada no seu município. E aí, eu, como vereadora, com certeza meus colegas aqui, estamos colocando a Câmara à sua disposição, para, se necessidade houver, para que façamos em conjunto várias informações para ser levado ao Executivo, para poder divulgar tudo isso que a gente acabou de colocar aqui. E aproveitando que a gente está numa audiência pública, e como você disse, a discussão sobre o plano diretor, mobilidade urbana e tudo a ver. E aproveitando a presença do Marcos, né, que é uma pessoa que também entende tudo sobre a mobilidade urbana e é engenheiro civil, eu queria pedir que você explanasse, desse a sua apreciação em relação ao que ela expôs para nós. Você, como engenheiro, que cuida da mobilidade, que preocupado com mobilidade também, que, de repente, nos diga, em relação a tudo que ela colocou, qual que é o seu olhar em relação a isso, tanto Marcos engenheiro e Marco na qualidade de administração pública. Olha, não, eu concordo plenamente com o que a Denise colocou. Nós temos, assim, é fato que Serrana tem uma dificuldade muito grande de mobilidade, né? A parte central ali, ela é horrorosa quando a gente sai ali para andar de carro. É rua que não dá em lugar nenhum, você tem que fazer um monte de volta, né? E essa questão aí de a gente não ter hoje um transporte público que atenda as duas pontas do município, né? Porque Serrana ficou assim, esticada, né? Então, se você sair aqui do Paranoá para chegar lá no Santa Luzia, vai aí belos 15, 20 minutos de carro, lá se não for mais que isso, né? Então, assim, eu acho que tem que haver uma preocupação em todas essas situações, na mobilidade interna do município, né? Nessa mobilidade com a região metropolitana, e acho extremamente importante que haja uma discussão entre os municípios para que isso aconteça em comum, né? A colocação que a Denise fez foi excelente. A gente não pode discutir sozinho. Serrana não está sozinha na região, né? Assim, a gente depende muito de Ribeirão, a gente não tem uma mobilidade adequada com Cravinhos, a gente não tem mobilidade adequada com Serra Azul, a gente não tem mobilidade adequada com Altinópolis. Veja bem, se você quer ir para uma região do sul de Minas aí, você tem que ir lá em Ribeirão, torcer para achar um horário que te leve, né? Ou você tem um carro, né? Ao passo que se a gente tivesse, não sei, né? Eu acho que tudo é estudo, né? Isso tem que ser discutido, né? Se você tivesse alguma coisa que facilitasse toda essa interligação, todo mundo vai desenvolver, todo mundo vai crescer, né? Mas eu acho que isso tem que ser estudado e nessa globalização que nós vivemos hoje, não se pode olhar o município sozinho, né? Mas a questão de mobilidade urbana, transporte coletivo, eu acho que temos que dar uma atenção. Não sei se faz junta essas vans, esses micro-ônibus, não sei o que, assim, eu acho assim que tem que haver a discussão. Alguém tem que provocar, trazer todo mundo para uma mesa e discutir o que seria melhor para atender a população. Porque eu ando muito a pé. As pessoas podem reparar que eu ando que nem eu sou rapidinho, eu gosto de andar a pé. E muita gente faz uso de andar a pé.
né? Mas só que às vezes você precisa ir num lugar longe, você se obriga a ir de carro porque não tem um transporte que atenda, né? E eu acho que tem que ser estudado. E outra, olha o preço que está o combustível, né? Nem todo mundo consegue ter uma moto, uma bicicleta motorizada para economizar. Então, assim, tudo tem que ser pensado. É meio ambiente, nós temos aí a COP26, que se preocupa tanto com todo com essa questão ambiental, né? Essa poluição que a gente faz de dirigir, por mais que seja pouquinho que você anda de carro, você acaba poluindo, né? Então temos que pensar em alternativa das pessoas andar mais de bicicleta, né? Da gente ter um trânsito mais organizado para que todo mundo possa andar de bicicleta, né? Deixar de olhar, mas o cara está andando de bicicleta porque ele é pobre. Não é pobre, ele quer andar de bicicleta porque ele está se cuidando, está valorizando a vida dele, a saúde, né? Mas assim, a mobilidade é tão importante, né? Nós temos assim, nós não temos mobilidade para cadeirante, né? As pessoas portadoras de necessidades especiais, assim, faz um teste um dia, monta numa cadeirinha de roda e sai andando aí. Você não consegue andar um quarteirão. Não consegue. Né? A gente não consegue andar a pé, você sai tropeçando. Agora imagina uma pessoa que precisa se mover de cadeira de rodas, né? Então assim, é um tema amplo, que merece muita discussão, né? E que seja colocado todos os pontos de vista, né? Nós teremos que ter, a PAI é essencial numa discussão dessa, né? Que vive, né? Com pessoas que precisam de mobilidade, né? O lar dos idosos, assim pessoas que frequentam o CCI, nós temos que chamar todo mundo a discutir. Em resumo, na hora que ela coloca, que ela faz a pergunta para nós, que na hora que se é discutido aqui no plano diretor, um plano de expansão territorial, a hora que ela fez a pergunta, que realmente é muito importante, ela quer dizer assim, ó, o executivo está pensando que na hora do plano de expansão, a expansão territorial que está acontecendo essa expansão, ela vai trazer com ela, o município traz com ela essas empresas que são uma São Bento e os Vanzeiro, para eles também se mobilizarem para essa expansão que está acontecendo. É isso que eu entendi, né? Então, por exemplo, vai ser provocado pelo Executivo, depois que for aprovado esse plano, essa expansão, vai ser provocado pelo Executivo para que também as partes envolvidas, não só a população, mas, pelo que eu percebi, as pessoas que fazem o uso do transporte público na cidade, para que eles se mobilizem num contexto para poder atender a população pelo perímetro que está crescendo aí. Estão pegando aí vários pontos que já está sobrecarregando. É mais ou menos isso, né? O que eu imagino, lógico, né, se você tem uma cidade que está crescendo, é óbvio que você tem que fazer que a mobilidade aconteça de maneira prática. Né? É isso que eu falo, que a administração tem que estar sempre à frente. Né? Se você prevê que ela vai crescer, você tem que prever que vai ter mobilidade, você vai ter condições de trafegar. Né? A ampliação da Maurílio Biagi já é pensando para que isso aconteça. Né? E em várias vezes a gente vê o prefeito preocupado com essa questão de mobilidade, de ter um transporte público. Né? E sinceramente eu acho assim, reuniões como essa são exatamente para motivar isso, para provocar que isso aconteça, entendeu? Então, eu já vou levar essa preocupação para o prefeito amanhã, eu vou levar essa preocupação para a vice-prefeita. Eu achei fantástico. Não, é pertinente. Porque na hora que a gente faz uma expansão, o nicho que está acontecendo em torno da cidade, que traz aí vários âmbitos da parte residencial, mas não foi ali provocado o executivo com as agências que prestam serviços na cidade, seja os Vanzeiro, seja São Bento, para que eles se estruturem para atender essa população. E realmente ela está certa. Por exemplo, quantas reclamações nós já tivemos na Câmara de pessoas que moram lá no Primavera, que eles vêm a pé, porque o ônibus às vezes parou ali na rodoviária. E agora o ônibus só está subindo até um pouquinho mais para cima, pouca coisa, porque o Legislativo fez um ofício para São Bento pedindo para que ele fizesse um trajetinho um pouquinho a mais. Mas, na verdade, o que vai acontecer? A empresa de transporte, os Vanzeiro, eles vão fazer de acordo que realmente eles têm que ser feito, mas a empresa do transporte vai fazer o que é conveniente para ela. Se ela não for provocada para ela atender aquele povo que anda de ônibus, vai acontecer o que ela está dizendo sempre. A gente vai ficar pior que a lata de sardinha mesmo, está certinho.
Mas veja bem, ó. Pode, lógico. Não, é o seguinte, que nem o plano diretor é para o município, né? Agora, para a região metropolitana tem o plano de desenvolvimento integrado, plano de desenvolvimento urbano integrado, que é o PDUI, que aí envolve todos os 34 municípios. E como eu estou avaliando essa questão da mobilidade urbana no PDUI, primeira coisa que se pergunta na área na parte de diagnóstico da mobilidade, se o plano diretor das cidades estão atualizados e se tem a lei de perímetro urbano. Então, o plano de mobilidade urbana com relação à região metropolitana está interligado com a questão da lei de perímetro urbano e do plano diretor revisado. Então, eles fizeram todo esse diagnóstico foi apresentado, se não me engano, em janeiro de 2022 agora, e Serrana está lá, que a última foi feita em plano a lei de perímetro urbano, e o plano diretor é de 2006, com algumas leis complementares. Mas isso não é uma especificidade de Serrana, tá? Então, isso é para a maioria. Cravinhos está parado, Jardinópolis está parado, Sertãozinho está parado, a única que está desenvolvendo alguma coisa é Ribeirão Preto. Então, eu faço essa pergunta da expansão, do perímetro urbano, porque uma hora vai estourar. E a gente vai ter que ter essa resposta. É isso aí, parabéns. Obrigada. Só para complementar. Tá na hora de revisar, né? Então vamos fazer. Só para complementar a fala. Marquinho, só uma... Não pode falar, Thiago? Não, a doutora acho que ia falar, mas pode falar. O que eu vejo hoje, com a criação dessa avenida, continuidade da Baldio de Biagi, né? Mas essa que você falou, para sair lá na usina Nova União, ainda não foi falado uma saída para Cravinho, né? Vai ser uma avenida também, saída para Cravinho, vai dar acesso lá no viaduto da Pedra. Já vai melhorar muito, mas muito mesmo essa mobilidade serrana. Tem essas, vai ter essa situação também, onde então, aquele estradão da usina lá, em breve será pavimentado, né? Então, Temos mais uma alternativa. Quem está no centro, passando ali pela Santa Casa, subindo, esse lado de cá, vai tudo escoar pela pista de Cravinhos, saindo lá no viaduto da Pedra, sentido Ribeirão Preto. Quem está no centro e do outro lado da rodoviária, vai escoar tudo pela Baldio de Biagi, será na Pedreira. Então nós vamos diminuir muito o fluxo de carro no centro de cidade, né? Geralmente está passando muito aqui pelo fórum, ali no farol ali da cascata, dá um movimento grande de manhã, à tarde, né? Então vai diminuir muito esse fluxo aí. Só para complementar essa questão da mobilidade urbana, Marcos, até a exigência da lei a apresentação de um estudo de viabilidade desse projeto. Sim. A gente solicitou esse estudo para a prefeitura e eu entendo que ele tem que analisar essa questão de mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, se esse aumento do perímetro e da população o município é capaz de suportar. Então, a gente solicita que, na próxima audiência, vocês apresentem esse estudo até para a gente analisar em conjunto. Perfeito. Eu acho que o mapa, até para não ser assim extensivo, mas pelo menos a parte aí que aumenta o perímetro urbano, qual que é a extensão que vai acontecer, se o Marquinhos pudesse fazer um esboço melhor. Sim. Qual que é Você fala em dimensão? Não, você me perdoe, eu não fiz essa conta, tá? Eu não fiz essa conta. Nós, assim, aumentamos o que foi solicitado, né, pelos empreendedores, né, e iria ficar ali um trechinho, a gente pega ali do distrito industrial nosso até a beira do rio, ele já está ampliado, né? Hoje a legislação já contempla que até a beira do rio lá é perímetro urbano, né? Então, assim, ia ficar ali, porque a área da família Titoto, ela pega aquela grande maioria de área ali. Então, ia ficar só uma tirinha, assim, que não estaria dentro do perímetro. Pelo menos não convém deixar ali um pedacinho. Então, vamos abraçar toda a região, que pelo menos a gente consegue organizar, porque já começou a aparecer lá loteamento clandestino, irregular,
O cara compra um rancho, começa a dividir. Então, vamos organizar, porque pelo menos dentro do perímetro a gente consegue fiscalizar. Ele vai até onde, você falou? O perímetro urbano, assim, a grosso modo, olhando aqui para Cravinhos, ele vai até a estrada, né, o estradão ali da usina, ele atravessa ele um pouquinho, vai até a rodovia, aí ali acabou. Pro sentido do Rio Pardo, ele já estava até o Rio Pardo, né? Nós preenchemos aquele vazio que tinha ali, você pegando da direção da Pedreira, olhando no sentido do Rio Pardo, toda aquela parte de baixo ali, ele abraçou ali, e pro lado da estação de tratamento de esgoto, também toda aquela região ali, né? Tomando o cuidado de restringir o uso com o zoneamento de preservação ambiental, né? Porque lá temos área de várzea, a legislação nossa não permite que o município se instale, que a cidade se instale, que seja urbanizada a área de várzea, né? Então nós já tivemos o cuidado de classificar para que isso não aconteça, né? E por incrível que pareça, a pedreira serrana já estava no perímetro urbano, né? Corta ela no meio. É para ficar quieto? Não, é que bateu sem querer. Então, assim, Serrana tem um município, assim, a parte territorial de Serrana ela é pequena, né? Considerada, comparando com outros municípios, acho que são 126 quilômetros quadrados, se não me falha a memória, né? Então, assim, ampliou-se um pouco mais, mas o perímetro já era grande, tá? Ele já era bem extenso. Mas a quantidade que estão ampliando, você não tem o número exato? Não, mas você me desculpe, mas na próxima vez eu trago a área. É que, na verdade, ele não foi informado, e aí ele veio para tirar as dúvidas. Aí eu falei para ele, na próxima audiência, trazer o reto projetor e já explicar. Trazer um slide. Combinado, porque todo mundo já acompanha. Porque, assim, né? muita gente acompanha também ao vivo, né? É porque ele por não mais foi que a gente informado. está aqui, nenhum número de pessoas, mas tem muita gente que acompanha, também em casa. Legal, então já vocês me combinamos desculpem que não dessa pode. vez. Importante que traga, né? Mas ele veio para Eu quero só fazer um adendo, porque assim, eu acho que é fundamental, a Denise, né? Denise trouxe aqui para nós, a doutora, na reunião mesmo que a gente teve da comissão, a doutora, foi o primeiro item que a doutora abordou, porque hoje, Marquinhos, todo respeito, né? Você está aqui hoje, praticamente acho que a única pessoa da administração, né? Até hoje... desculpa, legal. Mas seria interessante, né, pessoal, o secretário da Infra, né, estar presente, pessoal poder trazer um pouco mais conteúdo, por exemplo, o pessoal do trânsito, né, aborda, acaba nesse sentido, o próprio prefeito, né, porque assim, a gente, é uma audiência pública, né, mas os vereadores são cobrados, mas também, né, o prefeito também junto, para ouvir, né, a população, porque o que a gente está fazendo, principalmente, é ouvindo a população também. Mas eu acho que está se atentando para uma situação legal de expansão, mas o problema crônico de Serrana, a situação precária de Serrana, você me desculpa, que é vergonhoso, tá? É vergonhoso você ver hoje a São Bento do jeito que vem, o pessoal tudo empilotado, não estamos falando, estou culpando a São Bento, estou culpando uma fiscalização. Lógico que a São Bento é responsável, ela que tem que ser autuada e tudo mais. Mas da forma que traz o pessoal, tem quebrado o ônibus, eu não vejo uma ação, me desculpa, mas eu não vejo uma ação da gestão, da administração, não é só dessa não, de todas as gestões, mas principalmente dessa, que ocorrem vários problemas que a gente vê, né, isso em circular vídeos e tudo mais. E hoje uma pessoa, por exemplo, que mora no morro, a gente fala morro, né, mas Jardim das Rosas 2, Jardim do Alto, ela tem que descer aqui. É isso aí. Olha o absurdo. Ela desce aqui, se é chuva, frio, o que for, e ela tem que ir lá a pé. Então, por que isso? Por que que não é cobrado? Por que que não é feito um itinerário de acordo? Por que que não é reformado isso? Por que que não é trazido o plano diretor aqui para ser adequado toda essa situação antes que a gente amplie tudo isso, né? É Concordo, importante, são dois pontos
São 2 pontos, hoje nós estamos discutindo essa questão, mas ela vai afetar uma outra. E está ficando para trás essa situação. Cada dia que passa, se você puxar aqui os requerimentos, todos os vereadores, tenho certeza que todos os vereadores apresentou cada um requerimento de transporte, de circular, de tudo que vem acontecendo. E aí a gente não vê nada. A gente vai lá no Primavera, vai lá no Santa Clara, o ônibus não passa, ele faz um favor de subir, às vezes o motorista sobe contrariado, vou deixar você até mais lá em cima. Uma via principal e pronto. Não, é desrespeito. Ele sobe porque ele é bonzinho, elas Thiago. Pagam imposto igualzinho todo mundo. Dá uma de bonzinho, sobe mais um quarteirão. Não, sobe, o pessoal tem coração. O motorista não faz porque se ele pudesse, ele ia rua. Mas tem que ser feito itinerário. Ele obedece o itinerário. Tem que ser feito itinerário, novo horário, tem que colocar mais frota, tem que ser feito alguma coisa. Agora a gente já está tratando de expandir, mas e aí? É só uma parte. Nós estamos diretamente à população, né? Nós já estamos lá preocupados com isso. A administração já está fazendo o estudo do plano de mobilidade urbana, né? Então, assim, isso já tem sido colocado em discussões, entendeu? E eu que fiz o convite a Denise a participar das nossas reuniões lá. Então, assim, existe a preocupação, porque é claro que isso incomoda, né? Isso já vem ao longo dos anos e é claro que isso incomoda. Eu acho assim, existe a São Bento, existe o problema São Bento, ela tem que fazer a interligação intermunicipal, e a gente preocupa também com o que está aqui dentro, né? Não sei, será que, não estou defendendo ninguém, mas será que é obrigação dela fazer todos esses itinerários? Será que já foi chamado ela à discussão? Existe alguma proposta para que isso seja feito? Será que não seria conveniente ela ter veículos menores para poder andar com mais agilidade no município? Então, tudo isso tem que ser colocado à discussão. Mas a questão de mobilidade, vocês podem ter certeza que a administração está, sim, preocupada e está já discutindo isso, né? Eu vejo assim, acho que o prefeito, junto à Artesp, quando acontece a concessão para São Bento, que ela é renovada, que ela acontece, que infelizmente a gente coça aqui para poder intervir, fazer alguma coisa, né, doutora? Quantas vezes a gente chegou ali, a doutora falou, infelizmente, a gente pode solicitar, requisitar, mas foge do controle, né? Mas o prefeito em si, ele pode intervir junto ao Estado, solicitar para que seja até uma das exigências, por exemplo, a São Bento, beleza, as artérias, elas vão deixar o pessoal nos pontos, mas que há um transporte da própria São Bento, tipo com van, ou com micro, ou com, sei lá, um transporte alternativo menor, que pegue a pessoa dali e conduz até o final, porque alguma coisa tem que ser feito. É inadmissível já, chegou um ponto, eu particularmente ando muito lá pelo Primavera, pelo Santa Clara, converso com muita gente ali, dá dó. A pessoa ela sai de casa, se ela mora lá em cima, ela tem que sair muito tempo antes. Quando está chovendo, infelizmente, ela enfrenta um problema muito sério. Para voltar uma subida enorme, terrível. O pessoal vive um drama. Então, Marquinhos, até como representante aí leva isso, né? Sei que você já falou que já é uma preocupação da gestão, mas de repente para a próxima reunião nossa, que de repente já traga algo, né? Algo que já está sendo pensado, já está sendo discutido, alguma coisa nesse sentido, né? Porque senão a gente aprova, aí vai ficando aquilo lá, mas vai ficando, vai passando, vai gerando mais problema, né? Perfeito, concordo com a sua colocação. Ô Marquinhos, só uma dúvida também, quando você colocou hino para Cravinho. Até estou aqui procurando, que eu estou sem óculos, né? Qual, assim, uma das minhas preocupações, isso aconteceu comigo sábado, e há muita reclamação, e eu fui na doutora. A doutora aqui, coitada, passa apertado com os vereadores, né, doutora? O trevinho, onde você colocou em frente ali a Marisa Capitelli. Ali está perigoso. Então, precisava fechar aquele pedacinho da rodovia e fazer-se um trevo. Quem vai para Cravinho, faça o trevinho. Quem vem de Cravinho, faça o trevinho para entrar em Serrano. Você entendeu? Porque
Ali o pessoal está abusando demais, Marquinho. A sorte que o meu marido não é de correr, né? Então, você vem tranquilo, mas olha, você vê cada uma ali. Ali, a hora que aconteceu o pior, ali está feio. Ele é um ponto de preocupação, realmente, porque a hora que você sai do Maravilha, você fica, assim, desfavorável em relação ao declive, né? Então, assim, por algumas vezes eu atravessei lá achando que era avenida e não era, lá é mão dupla, né? Então, se vier carro, pega mesmo. Vai ter lá um redutor de velocidade vindo de Cravinhos, né? Porque o pessoal chegar ali, ela reduz a velocidade, então ela vai cruzar aquele dispositivo ali com uma velocidade menor, né? Eu até fiz um pequeno projeto para o Luiz André, ele levou já para o DR, né? Porque dali para frente é DR, então o DR tem que autorizar, né? Então, assim, nós já discutimos várias vezes isso, né? A prefeitura mantém sempre roçado ali, porque a visibilidade ali realmente é prejudicada, né? Do Trevinho para lá é DR? É DR. Assim, se não me falha a memória, tem o quilômetro 21, ele está, acho que é 300 metros para frente. Então, até ali é a prefeitura, depois dali é DR. Né? Então, assim, tem que ter autorização deles, né? E o DR, ele é contra que tenha redutores de velocidade tipo lombada, né? Em rodovias, assim, se você não tiver uma sinalização adequada, uma distância que avise a pessoa que vai ter uma lombada, né? Isso pode causar algum acidente. Mas ali já é um ponto que se deva ter uma atenção. Eu entendo a sua preocupação, eu também, toda vez que faço o contorno ali, fico preocupado, né? E eu vou mais uma vez reforçar para que a gente faça alguma coisa ali. Mas sabe aqui, perto do Caixão do Hulk, vocês fizeram ali como é que chama? É um retornozinho. Eu acho ali. que se vocês colocar ali também, vai resolver muito. Porque o pessoal vai ter que entrar o e ideal vai evitar seria, de acontecer um acidente bravo. Eu não analisei a configuração, o desenho da rotatória que tem lá. Precisa ver se alguns veículos maiores fariam esse contorno numa velocidade adequada para o lugar, sem que pudesse causar algum acidente, alguma dificuldade de trânsito, né? Você viu aquele de Cravinhos, Marquinhos? É aquele ali que nós estamos falando. É aquele ali. É aquele ali. Aquele de Cravinhos. Cravinhos, O que foi feito em Cravinhos? Que legal ficou. Não. Nós estamos falando do nosso problema aqui. Hoje tem uns dispositivos assim que eles são alongados, né? O carro ele entra, não atrapalha quem vem, ele sai, entra para a faixa de rolamento. Mas assim, tem que ter um estudo ali, né? Ele tem que ter uma intervenção de topografia, tem que ter uma terraplanagem. Mas eu acho que a princípio, pelo menos a redução de velocidade é extremamente importante. Eu acho que já dá segurança. Eu estou se referindo daquele em Cravinhos. Isso. Referindo àquele de Cravinhos. Você vai lá em Cravinhos, você vai ver que bonito que está e muito bem feito. Passa lá para você ver. Eu acredito que dá para fazer ali e vai ficar legal. É aquele dispositivo comprido assim, que os carros fazem um contorno? Mais alguma pergunta? Mais alguma? Cida? Envolveu os jovens. Quando foi para fazer a reforma da rodoviária, não sei se você estava envolvido, eu fazia o curso de logística na ETEC. E, por vontade do prefeito, das pessoas, não se reformaria a rodoviária. Construiria uma rodoviária nova na entrada da cidade, porque eles diziam que ia ter mais linhas de ônibus. Então, os ônibus não entrariam mais na cidade. Então, teve uma discussão, aí foi chamado, o pessoal do curso de logística, nós fomos visitar os locais em que era o Nelsinho, o prefeito, e aí eles chamaram a gente para optar. E nós visitamos, eles deram opção. O que ele queria de verdade, o que o pessoal queria, era que a rodoviária fosse construída ali perto dos predinhos. Porque diziam que era mais fácil, que outras empresas iam vir. E a gente, então, como houve muita discussão, o Nelsinho foi lá na ETEC
e se comprometeu com o pessoal do curso de logística que o que fosse decidido na região, o que nós decidíssemos, ficaria. Na verdade, o que foi decidido? Que a rodoviária deveria ficar onde ela está, deveria ser reformada, porque, logisticamente correto, o ônibus atravessa a cidade inteira, tanto para ir quanto para voltar. Só que, infelizmente, a rodoviária não funcionou, a cidade cresceu. Então, como ela falou, eu acho que deveria envolver, sim, envolver o pessoal da ETEC, porque o pessoal na mobilidade, para discutir o projeto. Porque imagine se na época tivesse feito a rodoviária aqui na entrada. O problema nosso hoje seria maior. Porque até agora não se conseguiu colocar em Serrana, não sei porquê, um ônibus para que faça o transporte de pessoas. Um outro problema que eu vejo, o que atrapalha, a São Bento, por exemplo, você dizer assim, sim, o trabalho da São Bento é muito ruim. Ele é muito ruim, só que sem ela estaria pior. Por quê? É uma empresa particular. O município tem que fazer alguma coisa para que outras empresas, ou mesmo as vans, porque o que acontece? As vans, elas têm que se comprometer a cumprir o horário de transporte. Nos finais de semana, você não tem ônibus e você não tem van. Por quê? Todo mundo, uns folga, outros vão fazer excursão. E a São Bento faz o quê? Ela tinha ônibus de 15 em 15 minutos. Até colocou aqueles ônibus pequenos. Mas aí acontece o quê? Tem as vans, não tem gente, aí começa a faltar passageiro para os ônibus. Então, tem que se fazer um estudo paralelo a tudo no transporte, com os ônibus, com os vanzeiros, e as pessoas se comprometerem a prestar um serviço para a população. Porque desde que eu me conheço, você vê, o circular de Serrano nós já tivemos 2. Começa bem e depois para. Porque não tem regra. Aí começa a aparecer táxi, cada um quer descer não sei aonde. Aí vem o outro e fala, não, mas o circular teria que parar em tal lugar, não pode estar parando. Então, já tem esse detalhe. Então, tem que se ter uma discussão no transporte coletivo, com o transporte, ver como é que vai funcionar, porque é uma empresa particular. E então, alguém vai ter que vir colocar um ônibus, para isso ela vai ter regra. Então, juntar todo mundo. Mas, voltando ao que ela falou, eu acho bastante importante, quando for discutir a mobilidade, envolver o pessoal das escolas, principalmente o pessoal da ETEC. Porque ele teve uma participação muito boa na época, e o Nelson se comprometeu que o que fosse decidido ali seria cumprido. Na verdade, se cumpriu a reforma da rodoviária, não construiu, mas acabou não virando nada. Então, eu acho bastante importante que isso seja, quando for discutir a mobilidade, envolver o pessoal da ETEC, que o pessoal participa bastante e é bastante válido. E de outras escolas também. Botar os jovens para decidir o futuro da cidade, né? Perfeito. É só isso. Parabéns. É isso aí. Fala mais uma coisa? Eu quero aqui agradecer a todos, a presença de todos os internautas que estão nos assistindo nessa noite tão importante, onde se trata de algo muito importante, de relevância para o nosso município. É uma pena, né? Que a população não está mais aqui presente também para discutir conosco, né? Um assunto muito importante, que é o futuro da nossa geração, né? Não havendo mais interessado em discutir e nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.